Esse foi um assunto, a gente estava falando sobre a grande renovação no Congresso, o Senado, por exemplo, uma renovação de 80%. Como é que deve ser essa nova atuação no Congresso brasileiro, que agora tem maioria, inclusive, do seu partido, né? O PL fez a maior bancada da sua história. O que explica isso, capitão? A explicação simples, Jair Messias Bolsonaro, né? A gente, obviamente, que respeita os méritos de cada um, mas nós sabemos que foi o efeito Bolsonaro que possibilitou que a gente elegesse 99 deputados federais e agora com uma bancada de 14 senadores, né? Isso, sem dúvida nenhuma, se for pegar um único fato para dizer qual que é o fator motivador de tudo isso, sim, é o efeito Bolsonaro. Olha, deputado, em função desse fenômeno que o senhor chama de efeito Bolsonaro, o senhor acha que há espaço agora, diante dessa nova composição, para o avanço de algumas pautas que estavam meio travadas? Por exemplo, o aumento da composição de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que há espaço para que essas pautas agora prosperem? Bom, nós acreditamos muito na questão da reeleição do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que ele vai ter um Congresso altamente favorável para aprovar qualquer proposta, emenda constitucional ou projeto de lei, né, que apresente lá pela Câmara e pelo Senado. Então, isso é algo altamente favorável, mas eu acho, né, que nós temos umas pautas prioritárias, que é a questão econômica, como a questão da reforma tributária, que já está parado há muito tempo lá e é uma questão urgente para a gente conseguir aprovar essa emenda constitucional, e tem tantos outros projetos lá que são prioritários. Então, eu não acredito, né, que esse seria um projeto prioritário na gestão do presidente Bolsonaro. Eu acredito que a pauta vai ser, sim, em cima da economia. Deputado, antes de mais nada, parabéns pela reeleição. Eu queria fazer uma pergunta. Se, hipoteticamente, eu sei que o senhor confia na vitória da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas hipoteticamente, se ganhar o presidente Lula, né, o senhor está no partido PL, que tem, é claro, muitos eleitos que são da base do presidente Jair Bolsonaro, fazem parte do bolsonarismo, né, mais raiz. Mas também temos muitos deputados reeleitos que são do PL do antigo Centrão, no mesmo partido. Ganhando o presidente Lula, o senhor acredita que possa haver uma briga interna no partido entre uma parte que queira compor com o presidente Lula e uma outra parte que queira fazer oposição? Nós respeitamos muito a liderança do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido. Estou como vice-presidente do partido, mas todos respeitam a liderança. Eu acredito que, assim como se der Bolsonaro, que nós acreditamos, o PT, PSOL, Rede vai ser oposição. E acredito que se der Lula, nós também seremos oposição. Até porque nós temos esse sentimento de gratidão do presidente Bolsonaro fazer do PL o maior partido do Brasil, uma bancada que nós nunca nem sonhávamos em estar elegendo praticamente. Temos chance de chegar a 101 deputados federais, 14 senadores. É algo que seria inimaginável para nós, fora a quantidade de governadores, né, que nós estamos conseguindo eleger. Então, eu acredito que, dando Lula, o PL provavelmente ficará na oposição, mas isso quem decide é o Valdemar Costa Neto e nós respeitamos a liderança dele. Bom, já que a gente está falando aqui de Lula e Bolsonaro, a gente tem, iniciando hoje, a campanha pelo segundo turno. O resultado das urnas mostra Lula com 48% e Bolsonaro com 43% das intenções de voto. Uma diferença ampla aí de 6 milhões de votos. Como o Bolsonaro consegue reverter, passar à frente de Lula, na sua opinião? Qual deve ser o rumo da campanha de Bolsonaro para que ele seja reeleito, capitão? Bom, o que determina a eleição, a reeleição ou não eleição, em qualquer país do mundo, não é só no Brasil, sempre é a economia. Então, nós temos 4 semanas para sedimentar o sentimento para a população que a economia está bem. A redução dos preços, redução da inflação, redução de desemprego, vamos estar pagando mais um auxílio emergencial nesse período. Então, esse conjunto, né, aliado ao fato de que nós temos grandes governadores eleitos nos estados e no segundo turno, como a questão do Onyx Lorenzoni, Jorginho Melo, Onyx Lorenzoni do Rio Grande do Sul, Jorginho Melo Santa Catarina, o Ratinho Júnior no Paraná, no estado de São Paulo já está eleito o Tarcísio, com certeza vai se eleger, o PT aqui não consegue fazer maioria nunca na vida. Nós temos o Marcelo Castro, que foi eleito no Rio de Janeiro. Temos o Rio de Janeiro, no Minas Gerais, que eu tenho certeza que o Zema vai apoiar o Bolsonaro. Então, você vê que nós temos grandes palanques agora para o segundo turno. E toda essa bancada de 99 deputados, que também estavam dividindo a campanha para o Bolsonaro com a sua própria campanha, agora todos estão imbuídos de eleger Bolsonaro para presidente. Então, acredito que isso será um fator diferencial no segundo turno, que zera o jogo. Tempo igual para todos, né?
e, obviamente, que a gente terá aí quatro semanas que serão preciosas para nós, para sedimentar que a economia está indo bem no Brasil. Bom, um Deputado, colega seu... o PL... Perdão, Fabiola. Não, pode falar, Josias, é que eu queria falar sobre as pesquisas, né? Mas fala do PL, que é o partido dele. Pode ir, vai lá. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque o PL ficou numa situação paradoxal, porque teve um resultado exuberante nas urnas, e o senhor, como vice-presidente do partido, divulgou aquela auditoria que questiona a confiabilidade das urnas. É uma auditoria que diz que as urnas são absolutamente inconfiáveis. Esse documento, essa auditoria, assim proclamada pelo partido, foi incluído lá no inquérito das fake news pelo ministro Alexandre de Moraes. Por que o partido, o PL, divulgou esse documento? Afinal de contas, o partido acredita ou não acredita nas urnas? O senhor, que foi o autor da divulgação ou quem teve a iniciativa de divulgar esse documento, o senhor acredita nas urnas? Para que essa auditoria? Boa pergunta, Josias. Primeiro, né, se você der um Google aí no meu nome, você vai ver que todas as entrevistas que eu dei, inclusive para a Jovem Pan, foi declarando total confiança nas urnas no Brasil. Eu e o presidente Valdemar Costa Neto. Quando eu e ele tivemos reunido com o ministro Fachin, nós saímos da reunião e declaramos que o PL confia nas urnas eletrônicas. Nesta mesma reunião com o ministro Fachin, nós falamos que iríamos estar tendo uma empresa, que no caso representada pelo Carlos Rocha, que estaria apresentando um relatório com sugestões sobre a questão da melhoria nas urnas eletrônicas. E eu não divulguei. Quem já estava em posse desse documento, desse relatório, que é público, que foi protocolado lá no TSE, com as sugestões de melhoria pelo Instituto Voto Legal, foi o pessoal da Rede Globo. A Rede Globo entrou em contato comigo e perguntou, esse relatório é isso mesmo? Eu entrei em contato com o Instituto Voto Legal. Carlos Rocha, é esse relatório que você apresentou? O pessoal está perguntando. Falou, é esse relatório, foi apresentado, não é um documento secreto, tem inúmeras sugestões sobre a questão de melhoria das urnas eletrônicas, pode confirmar. E eu confirmei para a Rede Globo que era o relatório do Instituto Voto Legal. Em momento algum, Josias, vocês podem dar o Google aí, eu e o Valdemar demos qualquer tipo de declaração que o PL não confia nas urnas eletrônicas. Hipótese alguma. O senhor vai me desculpar, deputado, mas aí a situação fica mais esdrúxula ainda, né? Porque se o senhor confia nas urnas, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, confia nas urnas, por que é que o partido endossou esse documento, foi encaminhado ao TSE e custou dinheiro do fundo partidário, né? E esse documento é claro ali, o documento deixa claro que a urna é vulnerável. Se o senhor tem tanta confiança, por que o partido avalizou esse documento? Bom, nós tínhamos contratado o Instituto porque é um instituto independente, que não tem vínculo nenhum com o partido. A responsabilidade é total do Carlos Rocha. Se o senhor confia na urna e tem um documento que diz que a urna é inconfiável, esse documento, Josias, a seu juízo, não vale nada. Não, Josias, por favor. Eu estou falando para você, dê um Google aí e todos que estão nos acompanhando aqui. Não, isso eu já entendi. Lá. Então, por favor. Estou respeitando a sua posição. Sim, por favor. Então, até permita eu concluir. Então, se você der um Google, todas as entrevistas que eu participei, nós falamos que o PL confia nas urnas eletrônicas. O que foi apresentado, e nós tínhamos falado para o ministro Fachin, o ministro Fachin falou para nós, quando então presidente do TSE, que todas as sugestões eram bem-vindas para a melhoria. Então, o que foi apresentado foi um relatório para tentar melhorar. Mas nunca, José, desafio você e qualquer um, a pegar na imprensa, pegar os depoimentos, pegar minhas entrevistas que foram ao vivo, que eu não me furto de responder em momento algum, se tem algum momento eu falei que o PL, ou eu, ou o Valdemar, desconfiavam das urnas eletrônicas. E, em momento algum, a única coisa que nós falamos é que nós queríamos contribuir para o sistema, apresentar um relatório para contribuir para o sistema. Mas, em momento algum, e nunca, em nenhuma das minhas entrevistas, nós falamos. E qual foi a sugestões. As sugestões foi pelo Instituto lá. Então, o Instituto tem várias contribuições. Até você pode falar, isso aqui não serve por isso, por isso, por isso. Isso aqui eu acho interessante, isso aqui eu vou catar, isso aqui eu vou estudar. Cabe ao TSE. O senhor não acha por último, deputado? O senhor não acha que foi dinheiro jogado fora? José, mas ele está entrando num campo que eu não posso nem estar opinando. Eu não vou falar sobre isso, sobre a questão do partido. Né? Isso aí é o nosso presidente que pode estar falando. O que eu estou falando? A posição do partido. Em todas as entrevistas, o nosso presidente Valdemar Costa Neto não costuma dar entrevista, mas eu dou entrevista, e se vocês deram um Google aí, você vai ver que em todas as minhas entrevistas, nós falamos, confiamos plenamente nas urnas eletrônicas. O que nós estamos querendo fazer é contribuir, é uma sugestão. Se o TSE falar, não, isso aqui não serve nada, joga no lixo, fique à vontade. Nós apresentamos, aliás, foi o Instituto Voto Legal que apresentou a sugestão de melhoria, que o próprio TSE falou, quem tiver melhoria, convidou nós.
convidou para apresentar, apresente uma empresa, apresente uma pessoa para acompanhar e para apresentar sugestões. Foi o que nós fizemos, apenas isso. Agora, não pode contribuir se eu falar, olha, o teclado não devia ser branco, devia ser preto. Ah, não, você está cometendo fake news, você não pode opinar sobre isso. É uma mera sugestão. Mas, então, deputado, em momento nenhum, nós desacreditamos. Deixa eu fazer uma pergunta em cima do que o Josias falou, porque isso também, essa questão do Josias era uma questão que eu estava querendo que alguém do PL respondesse há um tempo, porque partindo do que o senhor falou, que o senhor não está questionando as urnas eletrônicas, nem o Nunca questionamos. Sim, nem o presidente Valdemar da Costa Neto, mas o candidato a presidente da República pelo seu partido, que é o presidente Jair Bolsonaro, questiona. E no mesmo dia, quase no mesmo dia, praticamente no mesmo dia que o presidente Valdemar da Costa Neto visitou a sala de totalização de votos no Tribunal Superior Eleitoral, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, e falou: não há sala secreta, né? O presidente Jair Bolsonaro disse: precisamos abrir a sala secreta. Ele falou o contrário do Valdemar naquele mesmo dia. Ele reforçou essa crítica, essa questão da totalização dos votos, e depois disso ele voltou a criticar as urnas eletrônicas. Nesse sentido, o senhor está querendo dizer que o senhor discorda do presidente da República? Bom, deixa eu falar para você. Não foi divulgado no dia. A Rede Globo que estava em posse desse relatório. O relatório foi protocolado no dia 19. Foi protocolado no TSE pelo Instituto Voto Legal. Um documento público, aberto, não é secreto, não é autossecreto, não é nada disso. O documento estava lá. E a Rede Globo pegou somente, acho que no dia 21, 22, que pediu esse relatório. Então, desculpa, a primeira questão. Não, é que você falou no começo, por que no mesmo dia divulgou? Não divulgou. A Rede Globo perguntou se era o relatório. O relatório foi apresentado em 19. Eu acho que a pergunta que ele fez é outra. Se o senhor discorda do presidente Bolsonaro nesse sentido, né? Para mim, então, uma coisa é o presidente, ele tem todo o direito de achar o que ele bem entender, e ele tem muito mais informações do que eu. Né? Eu não tenho o nível de informação que ele tem no nível da presidência, mas eu estou participando pela minha terceira candidatura, perdi 3 e ganhei 3, e nunca culpei as urnas. Então, deputado Capitão Augusto, eu confio nas urnas eletrônicas, sempre confio nas urnas eletrônicas. Eu fui eleito por lá, não tem nenhum amigo do TSE que falou: vou ficar com dó desse capitão que já perdeu 3, vou mandar uns votinhos para ele. Jamais. Então, como é que eu vou desconfiar de uma urna que me reelegeu pela terceira vez? Então, em todas as minhas entrevistas que eu dei, a minha opinião é: confio nas urnas eletrônicas. Não confio nos institutos de pesquisa, mas nas urnas eletrônicas confio plenamente. Como é que não poderia confiar? Então, até na entrevista que eu dei, inclusive para a Jovem Pan, que foi muito questionado, falou: toda a família do presidente Bolsonaro nunca perdeu uma eleição, nunca. Todos foram reeleitos à vontade. E eu tenho a convicção que o Bolsonaro será reeleito com essas urnas. Será que ele vai mudar o discurso? Porque ontem, quando ele falou, ele não criticou as urnas eletrônicas, as eleições limpas. O senhor que está no partido dele, claro, o senhor não pode falar pelo presidente Bolsonaro, mas deve ter informações. Deve mudar o discurso nesse sentido? Não vai mais atacar a urna eletrônica com os resultados positivos ao bolsonarismo, vamos colocar assim, né? Porque muitos candidatos apoiados por ele foram eleitos. O presidente deve desistir dessa tese de que o nosso sistema eleitoral ele é fraudulento, ele é perigoso, que as eleições não são limpas? Fabíola, é uma pergunta muito difícil de eu estar respondendo. Eu realmente não tenho como responder, fico devendo isso aí. Mas eu posso falar pelo partido, como vice-presidente nacional do partido, e pelo contato que eu tenho com o Valdemar Costa Neto. O partido nunca, o PL nunca duvidou das urnas eletrônicas, jamais duvidou. Sempre confiou nas urnas eletrônicas. E o único intuito de ter contratado o Instituto Voto Legal, representado pelo Carlos Rocha, era de apresentar sugestões para o TSE de melhoria, que o próprio ministro Fachin falou para nós na reunião, enquanto presidente do TSE, que todas as sugestões eram muito bem-vindas. O presidente Bolsonaro é que sugeriu a contratação desse instituto, não foi, deputado? Eu me lembro numa live ele fez referência à necessidade de fazer uma auditoria e disse que o PL faria essa auditoria, né? Fico devendo também essa informação, Josias. Nunca me omito de responder qualquer tipo de pergunta. Estou aqui respondendo abertamente, né? Mas fico devendo a informação se foi contratado a pedido dele ou não. Em relação às pesquisas, eu queria só fazer essa pergunta da pesquisa também, Josias, porque um colega seu, né, que é líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, disse que vai apresentar ainda hoje um projeto de lei para criminalizar os erros nas pesquisas eleitorais. O senhor acha que esse realmente é o caminho? O senhor também acha que a pesquisa que sair errada deve ser punida? Eu acredito que não tem como punir, mas alguma coisa tem que ser feita, Fabíola. Veja bem, nesses últimos 30 anos, as pesquisas sempre erraram inflacionando para o lado da esquerda.
Então, você tem uma fatia de eleitorado que a gente chama de efeito manada, que ele gosta de acompanhar a maioria. Ele não está muito preocupado com política, não gosta nem de ficar se envolvendo, mas ele acha que aquela maioria está votando aquele candidato é melhor e tem esse efeito manada dentro do eleitorado. Então, as pesquisas induzem essa fatia de eleitor a votar naquele candidato. E os institutos sempre erram, e olha que coincidência, sempre erram inflacionando os candidatos da esquerda. Erraram com o presidente Bolsonaro, erraram com o Tarcísio aqui, erraram com o Marcos Pontes no estado de São Paulo. Pô, então você tem que ter alguns instrumentos. Não sei se é criminalizar, mas eu acho, na minha opinião, sem muito estudo, sem muito debate, que deveria limitar a divulgação das pesquisas a, no máximo, ao limite de 5 dias das eleições, e não divulgar pesquisas na sexta-feira. Isso aí eu acho que é um erro, porque induz muito o eleitor. Então, que o erro está na forma como é feita a pesquisa ou está, talvez, no posicionamento do eleitor? Que, às vezes, o eleitor mais à direita se sente um pouco constrangido de declarar o voto ou não. Será que existe alguma coisa nesse sentido também? Porque se fala do voto escondido. O senhor não acredita nisso? O senhor acha mesmo que é erro de pesquisa? Eu não acredito que é erro, não. Eu acredito que é intencional mesmo. Mas, obviamente, você não tem como criminalizar e responsabilizar algo que é tão subjetivo, tão genérico quanto os institutos de pesquisa. Porque se você pega a história das pesquisas, todas as vezes, eles sempre erram favorecendo os candidatos da esquerda. Então, eu me baseio pela história dos institutos de pesquisa. E todos os institutos de pesquisa sempre ligados à esquerda. Então, é isso que você tem que colocar uns freios. Então, tem vários projetos tramitando na Câmara dos Deputados. Eu acho que criminalizar é muito difícil, ainda mais o Instituto, né, que é tão vago também essas pesquisas, né, digamos, a estratificação da sociedade para você pesquisar. Mas eu acho que você precisa limitar a influência das pesquisas nas eleições. E uma forma de limitar é você impedir divulgação de pesquisas perto das eleições, colocar 5 dias, uma semana antes das eleições. O senhor não acha, deputado, que aí o senhor privilegiaria os candidatos, porque os candidatos não vão deixar de contratar as pesquisas, né? Porque todo mundo critica a pesquisa, mas todos os comitês de campanha seguiam pelas pesquisas, né? O senhor não acha que é incorreto sonegar ao eleitor uma informação que pode, inclusive, direcionar o voto dele? O eleitor pode desejar fazer uso do seu voto transformando em voto útil. Não quero votar nesse candidato, se eu posso influir aqui, como aconteceu em São Paulo, aliás, como deve ter acontecido com o candidato Tarcísio de Freitas, né? Gente que estava votando em Rodrigo Garcia, na última hora percebeu que o Tarcísio tinha mais possibilidades e migrou para o Tarcísio. O senhor não acha que é incorreto impedir que o eleitor tenha acesso a dados que os candidatos, os comitês de campanha terão? Que eles não deixarão de contratar pesquisas. Eu discordo, viu, Josias? Permita-me discordar de você. É que esses institutos, como eu disse, sempre erram para a esquerda. Então, é algo que parece meio intencional. Então, você não está ajudando o eleitor a escolher seu candidato. Você está induzindo o eleitor a escolher seu candidato. É esse que é o problema do Instituto de Pesquisa. E é isso que precisa ser regulamentado. Não é possível que todas as vezes erra. Eu estou falando, errou com o presidente Bolsonaro, errou feio aqui no estado de São Paulo com o Tarcísio de Freitas, errou feio com o Marcos Pontes, que foi eleito senador, e tantos outros erros que teve em todo o Brasil. E olha a coincidência, Josias, todos os erros favoreciam os candidatos da esquerda. Então, isso não é auxiliar o eleitor a votar, é induzir o eleitor a erro. Então, é isso que a gente precisa colocar uns freios e precisa limitar esse poder de influenciação das pesquisas. Porque se estivesse informando de forma correta, beleza, ótimo, continue. Mas informando errado do jeito que está, historicamente errado, há 30 anos informando errado, não pode. A gente precisa corrigir isso no próximo mandato.